alunos, sou a professora Rosivana, nossa disciplina de ciências, e o nosso assunto de hoje é os níveis de organização dos seres vivos. Nós vamos estar conhecendo como os seres vivos eles se organizam, né? Qual é a organização deles dentro da biologia, dentro da nossa disciplina de ciências. Então, nós vimos, né, na nossa aula anterior, onde nós estudamos sobre as células, as estruturas da célula, né, o conceito de célula, e nós vimos que a célula é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Na maioria dos organismos multicelulares, as células se organizam em complexos sistemas que determinam a sua sobrevivência, né? Então, todos os seres vivos são constituídos, são formados de células. E essas células, elas não trabalham sozinhas, né? Uma célula só, ela não consegue realizar, no caso dos seres pluricelulares ou multicelulares, todas as funções. Então, elas vão se organizando para realizar uma determinada função. Então, nós temos, né, nós chamamos essa organização de níveis de organização dos seres vivos. Aqui nós temos, né, observe no esquema a seguir, alguns seres vivos com diferentes formas de organização celular. Então, aqui nós temos cada uma das bactérias representadas tem uma única célula, como vocês podem ver aqui na imagem. Tá ampliando aqui. Então, cada bactéria ela é formada por uma única célula, que é responsável por todas as funções desses organismos, né? Para a gente ver essa diferença no tipo de organização dos seres vivos. Na segunda imagem, nós temos o paramécio, que é um protozoário, que também é um ser unicelular, né? E só que diferente das bactérias, o paramécio, a célula dele é eucariótica, né? Nós vimos na aula anterior que os seres vivos são formados por dois tipos de células, a procariótica e a eucariótica. As bactérias são formadas de células procarióticas e o paramécio é formado por célula eucariótica, que significa que apresenta núcleo. O material genético desse ser está armazenado, está guardado no núcleo dessa sua célula, embora ele seja formado, né, tanto a bactéria quanto o paramécio sejam formados por uma única célula, são seres unicelulares. Na terceira imagem, nós temos a esponja, né, e na quarta imagem, nós temos o camaleão, que são animais formados por várias células, são chamados de seres multicelulares. Então, na esponja, as células estão organizadas em tecidos, que nós chamamos, né? E elas se agrupam, se organizam para realizar uma determinada função. Quando elas se agrupam, né, se unem umas com as outras, elas vão constituir uma estrutura que nós chamamos de tecidos. O camaleão, por sua vez, apresenta células e tecidos que se organizam ainda em órgãos e sistemas, que nós vamos estar vendo posteriormente toda essa organização. Então, os seres vivos, eles são formados por células, tá? Então, essas células nos seres pluricelulares, eles se organizam, né, em outras estruturas para realizar uma determinada função no ser vivo. Então, cada uma, né, das bactérias representadas, ela tem uma única, né, formadas por uma única célula, que é responsável por todas as funções desse organismo, né? Assim como também o paramécio, né, que é um protozoário, que também é o seu unicelular e apresenta núcleo. A esponja e o camaleão são animais formados por várias células. No entanto, as células não estão organizadas em tecidos. Já o camaleão, por sua vez, apresenta células e tecidos que vão se organizar ainda em órgãos e sistemas, que são os níveis de organização dos seres vivos. As etapas dessa sequência da célula ao organismo são reconhecidas como níveis de organização dos seres vivos, que vamos analisar um exemplo dessa organização em um ser vivo que conhecemos bem, né, o ser humano.
Então agora vamos estar vendo a constituição, né, os níveis de organização né, tendo como exemplo o ser humano, né, o nosso organismo. Então, os tecidos, os seres vivos formados por células, quando um conjunto de células se organiza e tem funções semelhantes, vão formar um tecido. Tá? Então, aqui nós temos a imagem para vocês entenderem melhor, né, as células individuais que constituem o corpo do ser humano. E quando essas células se organizam, né, células semelhantes, vocês estão observando, né, elas vão se unir, vão se organizar para determinar, para realizar uma determinada função no corpo humano. Nós passamos a chamar, né, esse conjunto de células de tecido. É que nós temos tecido conjuntivo, tecido muscular, o tecido epitelial e o tecido nervoso. Esses tecidos, né, há vários tipos de tecidos. Então, tecidos diferentes podem se unir, constituindo os órgãos. Os órgãos dependem uns dos outros para desempenhar suas funções. Tá? Então, os tecidos, eles vão formar quem? Um determinado órgão. Então, em um órgão, nós vamos ter diferentes tipos de tecidos. Vocês podem estar observando aqui na imagem. Os sistemas. A união de diversos órgãos com objetivos de realizar determinada função forma os sistemas, fundamentais para a sobrevivência do organismo como um todo. Então, os sistemas são grupos de órgãos que trabalham em conjunto. Aqui nós temos como exemplo, né, o sistema digestório ou digestivo, e esse sistema ele é constituído de vários órgãos, né? Boca, esôfago, laringe, faringe, estômago, intestino delgado, intestino grosso, fígado, pâncreas. Então, o conjunto desses órgãos forma o sistema, que vão desempenhar a função de digestão no corpo humano. Resumindo, né, os níveis de organização do ser humano, nós vamos ter as células que podem associar-se formando os tecidos podem associar-se formando os órgãos podem associar-se formando os sistemas, e os sistemas, né, o conjunto dos sistemas forma o organismo humano. Né? Resumindo aí rapidamente para vocês. Aqui no final nós temos, né, uma imagem mostrando, né, as células organizadas, só voltando aqui, né, os tecidos, o órgão, tá? E o sistema que constitui, né, o conjunto de sistema respiratório, digestório, circulatório, reprodutor, endócrino, muscular, ósseo, vão ser os sistemas que irão, né, constituir o organismo humano. Espero que vocês tenham entendido os níveis de organização dos seres vivos e até a nossa próxima